Magazine Luiza MGLU3 apresentou antes de ontem um resultado trimestral de 135 milhões de reais de prejuízo, referentes ao segundo trimestre do ano de 2022. E no vídeo de hoje vamos falar sobre isso. O que fazer para você que já é sócio da Magazine Luiza e para você que está pensando em comprar as ações da Magazine Luiza. Vamos analisar um pouco deste resultado trimestral. Mas antes, eu peço a sua ajuda. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se neste canal e ajude a divulgar este trabalho. Também informo que, se você precisa de ajuda para investir, você pode contratar a minha mentoria entrando em contato pelo número de WhatsApp que está na descrição deste vídeo. Vamos lá. As ações da Magazine Luiza foram as queridinhas da Bolsa de Valores brasileira, basicamente de 2016 até 2021, tendo uma multiplicação ali na casa das 100 vezes e sendo a mais recomendada por todos os analistas que eram unânimes em afirmar o seu otimismo com relação à empresa, sendo que em 2020 eu já havia feito um vídeo informando onde Magazine Luiza e WEG seriam as piores empresas para o investidor comprar naquele momento, quando todos ainda só estavam otimistas com a empresa. Passados ali cerca de 2 anos, as ações do Magazine Luiza derreteram 86%. Vamos analisar por que isso acontece, como estão os resultados trimestrais e o que esperar de agora em diante. O resultado do segundo trimestre do ano de 2022 teve alguns pontos interessantes. Vamos lá. Nós podemos notar que o Magazine Luiza está faturando cerca de 10 bilhões de reais ao trimestre. Portanto, dando ali um faturamento anual de cerca de 40 bilhões de reais. Por outro lado, o melhor lucro que o Magazine Luiza já conseguiu gerar, maior lucro anual, foi por volta de 1 bilhão de reais. E neste ano de 2022 tem apenas apresentado prejuízos. O valor de mercado do Magazine Luiza está por volta de 24 bilhões de reais na cotação de hoje. Tomando por base estes números, nós já podemos afirmar que, sem dúvidas, as ações do Magazine Luiza, mesmo com toda a queda, ainda não estão baratas. Portanto, para você que acha que as ações do Magazine Luiza são uma grande oportunidade, provavelmente isto não é verdadeiro. As ações ainda não estão baratas. Com certeza já não estão mais caras, estão próximas a um cenário mais realista, estão próximas a um preço justo, caso a empresa consiga entregar lucros consistentes. O valor de 24 bilhões de reais para uma empresa de varejo tecnologia, com lucros ali, caso ela consiga manter de 1 a 2 bilhões de reais, são preços até aceitáveis. Porém, para isso, a Magazine Luiza ainda precisa ter estes lucros consistentes, que é apenas uma hipótese, pois a empresa conseguiu apenas durante alguns períodos apresentar lucros. Portanto, sem dúvida nenhuma, as ações da Magazine Luiza continuam não estando atraentes. Agora, já para você que comprou as ações do Magazine Luiza acreditando na empresa, também nós podemos dizer que, sem dúvida, a empresa tem se esforçado, apesar de alguns erros estratégicos muito graves, como se envolver em política, da mesma forma que eu comento aqui, tanto a Magazine Luiza, quanto o Luciano Hang, quanto outras personalidades aí atrapalham seus negócios, atrelando sua imagem à política. Nós podemos ver por aí milhões de pessoas declarando que não compram nunca mais nas lojas da Magazine Luiza, por outro lado, outro tanto de pessoas afirmando que não compram jamais nas lojas Avan. Tanto é que o Luciano Hang deixou de lançar suas ações na Bolsa de Valores justamente por conta deste risco político que impediu muitos acionistas de participarem do IPO. Então a gente sempre repete aqui que, independente de sua orientação política, a gente respeita, mas não se deve misturar isso com os negócios, a não ser que seja um negócio de nicho, né? Então, apesar de ser estratégico muito grave da Magazine Luiza, a empresa tem adotado diversas ferramentas inovadoras ao longo dos últimos anos, como a loja parceira, como a venda de todo o seu catálogo nas lojas físicas em parceria com a Cielo, como investimento pesado em marketing, como a forte estratégia do marketplace, o foco no e-commerce, né, são estratégias muito boas que têm dado resultado em crescimento, gerado receitas,
gerado uma receita com margem, mas tudo isso ainda é uma incógnita se realmente terá consistência. Então, se você acreditou em tudo isso, como nós sempre falamos aqui, quando acreditamos num projeto de uma empresa, nós devemos permanecer com ele até o final. Para você que é sócio da Magazine Luiza, siga acreditando, pode ser que leve 10 ou 20 anos para você recuperar o seu capital, para a empresa ficar com resultados positivos consistentes, mas se você uma vez optou por acreditar, tomou a sua decisão, você precisa seguir ela até o final. Nós sempre falamos isso aqui. Ficar movimentando dinheiro é a pior coisa que você pode fazer na Bolsa de Valores. Para isso serve a diversificação. Caso uma empresa não traga um resultado como você espera, para isso nós temos a diversificação. Falando agora sobre o resultado trimestral, nós temos alguns pontos bastante positivos. Na verdade, apesar do lucro não ter ocorrido, ter sido um prejuízo, mas os números não são totalmente negativos. Um ponto aqui que os muitos ditos analistas esquecem de comentar quando falavam de forma otimista da Magazine Luiza, de que Magazine Luiza seria uma empresa de tecnologia hoje em dia, etc. Eu que sou desenvolvedor por profissão, posso afirmar que a Magazine Luiza não é uma empresa de tecnologia e ainda está muito longe de ser. Então, a Magazine Luiza ainda é um varejo e nós temos que analisar a empresa como sendo um varejo, uma empresa que está tentando migrar, está tentando misturar o varejo com tecnologia, de forma semelhante que acontece com outras empresas, mas o DNA da Magazine Luiza ainda é varejo, ou seja, é uma loja, comércio. Nós podemos ver isso por quê? Cerca de a maior parte praticamente toda a receita, na verdade, da Magazine Luiza, ela advém das vendas e não de serviços, relacionados à tecnologia ou crédito, como acontece já de forma mais desenvolvida em outras plataformas como a Amazon, por exemplo. E a maior parte das vendas da Magazine Luiza ainda são de produtos da própria empresa e não de revendedores terceiros. Mas este número vem crescendo. A Magazine Luiza chegou ao número de 200 mil vendedores na plataforma, foi divulgado isso neste último resultado trimestral, um número muito bom. Este número representa já 36% das vendas, ou seja, são quase 40% das vendas de todo o e-commerce já são de revendedores, mas, como acabei de mencionar aqui, este número ainda é uma minoria. Então, ou seja, a Magazine Luiza continua sendo um comércio, seus produtos continuam sendo os mais comercializados. Quem sabe com o tempo isso mude, quem sabe não, é um cenário bastante incerto ainda. Então, de todo o e-commerce da Magazine Luiza, apenas 36% advém de revendedores, e os outros ali, 64%, são vendas da própria empresa, de produtos da própria empresa. Outro dado interessante é que cerca de 72% das vendas da Magazine Luiza hoje em dia já são e-commerce, então sem dúvida que é um ponto, como todos têm destacado, um ponto favorável, um ponto onde realmente isso já é uma realidade. O Magazine Luiza hoje em dia já pode se considerar um sucesso no e-commerce, uma empresa digital, uma empresa que fez essa migração com sucesso do físico para o digital. Já mais de 2/3 de suas vendas já são digitais, são do e-commerce. O e-commerce cresceu 2% neste segundo trimestre em relação ao segundo trimestre do ano passado, então também este é um ponto muito positivo. Na minha análise, eu vejo que se a empresa continuar seguindo estes bons caminhos e, se possível, evitando estratégias ruins, como algumas mencionadas anteriormente, nós temos outras, mas não vou me alongar sobre isso neste vídeo, quem sabe farei um próximo falando sobre outras estratégias positivas e negativas na Magazine Luiza, mas enfim, se a empresa conseguir minimizar o impacto desses erros estratégicos e continuar seguindo no caminho ali da modernização, da
da integração entre o físico e o digital, né, aproveitando a sua base de clientes, valorizando seus clientes fixos, como no caso do clássico vídeo da Luísa Trajano, praticamente implorando para que seus clientes fossem às lojas comprar. Isso é um caminho positivo. Se a empresa seguir neste caminho, eu acredito que em breve nós possamos ter uma varejista lucrativa. Isso vai depender muito de gestão e também do cenário macroeconômico, onde os juros altos têm atrapalhado um pouco também os resultados, mas acredito que na médio e longo prazo a Magazine Luiza possa sim vir a dar lucros, mas no meu entendimento ainda é cedo para você que tem interesse em se tornar sócio da empresa, pois como mencionado aqui, a empresa ainda não está barata pelos seus múltiplos. Então é preferível aguardar para que os lucros se estabilizem, para que possamos fazer então uma análise fundamentalista mais bem fundamentada sobre esta empresa.